Certo. Uma vez em que todos estão de acordo, a aula está sendo gravada. Pois bem, pessoal, o que nós temos para hoje? Sistema muscular. Já falamos de todo o sistema esquelético, já falamos do sistema articular e agora sistema muscular para a gente finalizar e fechar todo o sistema locomotor. O sistema que é responsável pelos nossos movimentos e locomoção, tá? Para o sistema muscular, o que vocês devem saber? Identificar os 3 tipos de músculos que nós temos no nosso corpo e a localização de cada um deles. Nomear os 4 grupos principais de músculos esqueléticos com base nas regiões do corpo e descrever os principais músculos esqueléticos, né? E em cada região do corpo onde eles podem ser encontrados. Como sempre, uma breve introdução. O sistema muscular, ele é composto pelo quê? Por todos os músculos do nosso corpo. Como nós falamos lá quando nós estávamos tratando sobre o sistema esquelético, nós vimos que nós temos de 206, podendo chegar até 214 ossos no nosso corpo. Com relação ao sistema muscular, nós podemos ter até mais de 600 músculos. Tá bem? Então, são mais de 600 músculos que estão aí, ó, ao redor do nosso corpo, compondo o nosso sistema locomotor. Vamos falar, obviamente, sobre os principais de cada região, tá? Que é o que interessa para vocês como profissionais futuramente. Com relação às funções do sistema muscular, é um sistema composto por células capazes de realizar os movimentos do corpo humano. É o elemento ativo, tá? Então, esse sistema aqui é composto por células que possuem a capacidade de se contrair e de se relaxar. Essa contração e esse relaxamento vão produzir os movimentos ativos do nosso corpo. Por que ativos? Porque os ossos são os elementos passivos. Os músculos estão em torno dos ossos, tá? Principalmente os esqueléticos fixados a esses ossos, e a contração e o relaxamento desses músculos promovem o movimento dos ossos como um todo, nossa locomoção. Então, o sistema muscular é o elemento ativo e os ossos, o passivo. Sem os músculos, os ossos, zero movimento. Proporciona a nossa dinâmica. O que é a nossa dinâmica? Nosso movimento, a nossa locomoção. E também assegura a estática do corpo humano. Também estão ativos nos momentos em que nós estamos estáticos, parados, tá? Então, se eu estiver sentada assistindo uma aula, eu tenho músculos ali que estão em contração para proporcionar aquele momento de estar sentado. Temos músculos da coluna que estão contraídos para manter a coluna eretra, músculos ao redor do pescoço contribuindo para que eu mantenha o meu pescoço elevado, tá? Então, os músculos, além de proporcionar os nossos movimentos, também nos auxilia quando nós estamos parados, tá? E atuam na regulação do volume dos órgãos. Alguns músculos ali relacionados à região do abdômen, mas principalmente músculos que estão ao redor de alguns órgãos. Exemplo clássico, a bexiga. Ao redor da bexiga, nós temos músculo detrusor da bexiga, músculo liso, e esse músculo, quando a bexiga está muito cheia, ele se contrai para esvaziar a bexiga e liberar espaço ali naquela região pélvica. Tá bem? Então, ao redor dos órgãos, nós também temos músculos e são responsáveis por regular o volume desses músculos, desses órgãos. 40 a 50% do nosso peso corporal total é composto por músculos. E eles são capazes de transformar a energia química em energia mecânica. O que é isso? Os nossos músculos transformam a energia que vem dos nossos alimentos em energia mecânica, que é a proporção dos nossos movimentos. Esse sistema ele é composto por células alongadas, células grandes, tá? Então, enquanto os outros tecidos do nosso corpo são formados por células
pequenas, mais curtas. As células que compõem o sistema muscular são células longas, tá? Podem chegar até 30 centímetros de comprimento uma única célula muscular. Dentro dessas células, pessoal, nós vamos encontrar filamentos citoplasmáticos de proteínas contráteis. Vamos traduzir isso aqui. O que são? São filamentos que estão dentro do citoplasma das células. Espera aí, só um momento. São filamentos que estão dentro do citoplasma das células e esses filamentos são compostos por proteínas que possuem a capacidade de realizar contração, tá? Que proteínas são essas? As principais: actina, miosina, tropomina e tropomiosina. O que isso quer dizer? Que essas proteínas, tá aqui, ó, um exemplo de uma célula muscular, uma célula longa, tá bem? E essas proteínas, principalmente actina, miosina, elas se organizam dentro da célula, dentro do citoplasma dessa célula, formando os sarcômeros, tá? E aí, uma se desliza sobre a outra, e esse deslizamento de uma proteína sobre a outra proporciona a contração muscular, tá? Uma proteína desliza sobre a outra e realiza a contração muscular. Posteriormente, o relaxamento, resultando no movimento. Então, isso que quer dizer? Dentro dessas células alongadas, nós temos filamentos dentro do citoplasma, né? De proteínas contráteis, principalmente actina, miosina, tropomina e tropomiosina, que proporcionam contração e relaxamento, tá? E assim, pessoal, eu tô falando aqui células para vocês se localizarem, porque célula todo mundo sabe o que é uma célula, tá? E o sistema muscular ele é composto também por células, assim como outros sistemas do nosso corpo. Só que aqui no sistema muscular, essa célula ela vai mudar de nome. Nós vamos passar a chamá-la de fibra, tá bem? Eu estava falando célula para vocês se localizarem, mas no sistema muscular, a célula desse sistema nós chamamos de fibra muscular, tá? Porque ela é tão grande, tão alongada, diferenciada, que nós chamamos de fibra, tá? Então, a fibra muscular possui filamentos citoplasmáticos de proteínas contráteis que realizam a contração e o relaxamento. Aqui um exemplo de uma fibra muscular e os sarcômeros, que são cheios de sarcômeros, ó. Todas essas estriações aqui dentro das células, tudo isso aqui é sarcômeros, que é composto pelas proteínas que, quando deslizam uma sobre a outra, realizam a contração do músculo. E aí, no nosso corpo, de acordo com as características morfológicas e funcionais, nós temos 3 tipos de músculos. Compondo o nosso corpo, nós temos 3 tipos de músculos: músculo esquelético, músculo cardíaco e músculo liso. Vamos entender sobre cada um desses tipos de músculo. De baixo para cima, começando pelo músculo liso. É um tipo de músculo que compõe a camada muscular de vasos sanguíneos e órgãos ocos, tá? O músculo liso, ele possui uma contração involuntária, é independente da minha vontade, tá? Então, por exemplo, neste exato momento, eu tenho musculatura lisa se contraindo aqui pelo meu corpo e sem o meu comando, que está sob o comando do sistema nervoso autônomo, tá bem? Exemplo, os meus vasos sanguíneos, eu tenho as artérias pulsando e fazendo com que o sangue se movimente pelo meu corpo. Tem um músculo ao redor da bexiga, que é músculo liso. Então, quando a bexiga está cheia, aquele músculo, de maneira involuntária, tende a se contrair para expulsar a bexiga, tá? Ou a urina de dentro da bexiga, desculpa. Temos músculo liso ao redor dos nossos intestinos, que neste momento estão se contraindo ali para expulsar a comida.
posteriormente chegar até o intestino grosso e ocorrer a formação do bolo fecal, tá? Então, ao redor de órgãos e vasos sanguíneos, nós temos músculo liso, que possui contração fraca, lenta e independe da minha vontade. É controlado pelo sistema nervoso autônomo. Temos também o músculo cardíaco. O músculo cardíaco, pessoal, como o próprio nome já diz, é o músculo que está ao redor do coração. Lembra assim como quando nós falamos de coração, lá na aula de sistema cardiovascular? Ao redor do coração, nós temos um músculo próprio do coração que nós chamamos de miocárdio, aquela camada intermediária. E o miocárdio, ele é composto por músculo estriado cardíaco. Esse tipo de músculo aqui está exclusivamente no coração. Possui contração forte, rápida, contínua e também é involuntária. Eu não comando os batimentos do meu coração. Desde quando eu nasci até agora, ele está batendo de maneira contínua, tá? Se ficar descontínuo ou parar, problema, tá? O indivíduo está passando por algum problema no coração. E involuntária, quem comanda isso aqui? Sistema nervoso autônomo. Eu não consigo dizer, coração, pulsa mais forte ou pulsa mais lentamente. Comando involuntário, tá? Com relação ao músculo esquelético, que vai ser o foco da nossa aula, por isso que eu deixei por último, eles são chamados assim, pessoal, porque são os músculos que estão em torno do sistema esquelético. São os músculos que estão ao redor dos nossos ossos. São eles que contraem e relaxam ativamente e passivamente realizam os nossos movimentos por meio dos ossos e articulações, certo? Olha aí, juntamente com o esqueleto e o sistema articular, lembrem-se, formam o sistema locomotor. Já esse tipo de músculo aqui, ele possui contração forte, rápida, descontínua, não é o tempo todo que esse músculo está se contraindo. Se eu estiver relaxada, parada, alguns músculos podem não estar contraídos. Por isso que está aqui, ó, escrito descontínuo. E voluntária, diferente de cardíaco e liso, no músculo esquelético a contração é voluntária, ou seja, eu tenho comando sobre esse tipo de contração que são realizadas nos músculos esqueléticos. Por exemplo, neste exato momento, eu estou contraindo musculaturas da língua, da fala, que me ajudam a realizar movimentos da fala. Estou contraindo músculos aqui que me ajudam a realizar os movimentos das minhas mãos, dos meus antebraços, dos meus braços, tá? Então, eu comando estes movimentos. Então, por isso que é voluntária, tá? Este será o foco da nossa aula. Músculo cardíaco a gente falou lá em coração. Músculo liso, a gente falou um pouco em vasos sanguíneos, mas não convém aqui para a nossa aula de hoje. Foco em músculo esquelético. Exemplo, ó. Músculo esquelético, são os que nós contraímos voluntariamente. Cardíaco, somente ao redor de uma das paredes do coração, a camada intermediária, miocárdio. E o músculo liso, por exemplo, ao redor dos nossos intestinos. Beleza, como eu disse, foco no músculo esquelético. Com relação ao músculo esquelético, ele é composto por feixes de fibras longas. Vou traduzir isso aqui para vocês. Fibras é a célula muscular. Lembrem-se, aqui começamos a falar de músculo, esquece o termo célula. Agora nós chamamos de fibra muscular. E feixes é um conjunto de fibras. Eu não tenho mais uma única fibra. Eu tenho várias fibras juntas. Quando eu pego várias fibras juntas e enrolo elas juntinhas, eu formo um feixe. Então, o músculo esquelético é formado por feixes de fibras longas. Longas por quê? Porque uma única fibra muscular pode chegar até 30 centímetros de comprimento. Temos fibras menores, obviamente, mas temos essas maiores aqui que podem ter até esse comprimento aqui. Essas células do músculo esquelético, elas possuem um formato cilíndrico. Olha aqui, ó.
essa linhazinha aqui branca de um lado, essa linhazinha branca aqui de outro, determina uma fibra muscular. Aqui é outra fibra, aqui do lado outra fibra. Mas foco nessa fibra que está aqui no meio, ó. Ela tem esse formato cilíndrico, é multinucleada, tem vários núcleos, ó. 1, 2, 3, 4. Só nessa porção aqui do músculo eu consigo contar 4 núcleos e com muitos filamentos. O que são os filamentos? São aquelas proteínas que estão dentro do citoplasma dessa célula aqui, que possuem a capacidade de proporcionar a contração e o relaxamento do nosso músculo quando essas proteínas deslizam uma sobre a outra. Este músculo esquelético aqui, ele possui a capacidade de realizar hipertrofia. O que é isso? Traduzindo, esse músculo, ele consegue aumentar de volume, tá? De tamanho. Hipertrofia, por exemplo, pessoal, a gente consegue observar naqueles indivíduos que treinam bastante na academia, né? E eles aumentam o volume do músculo deles, eles ficam musculosos, uns ombros enormes, umas coxas enormes, né? Então, o que aconteceu ali com aquele indivíduo? Essa célula dele aqui aumentou de volume, tá? Novas proteínas contráteis se acumulam aqui dentro, devido ao processo inflamatório após ele gerar estresse no músculo na academia, tá? E aí essa fibra aqui vai aumentar de volume. Aí se essa fibra aumenta de volume, essa aumenta de volume e essa aumenta de volume, o que acontece com o músculo como um todo? Vai crescer, tá? Então, hipertrofia é isso, aumento do volume da fibra muscular, não aumento da quantidade, tá? Não quer dizer que o indivíduo está treinando e está criando novas fibras musculares. Não, isso aí já é hiperplasia, é outro tema, outra história, que não acontece aqui no músculo esquelético. O músculo esquelético realiza hipertrofia, aumento do volume dessa fibra muscular. E como tudo no nosso corpo, o tecido muscular esquelético ele não poderia ser diferente. Ele tem tecido de recobrimento, tá? Possui capinhas. E os tecidos de recobrimento do músculo esquelético nós vamos chamar de epimísio, perimísio e endomísio. Aprendendo na prática. Tá aqui, ó. Aqui é um osso, tá? O músculo preso no osso. Se esse músculo está preso no osso, é um músculo esquelético. Fizemos um corte transversal aqui e nós visualizamos essa estrutura muscular. Aqui, pessoal, onde eu estou passando o meu mouse, espero que vocês consigam visualizar, ó. Aqui onde eu estou passando o meu mouse é uma fibra muscular, ou seja, uma única célula muscular, tá? Então, tá aqui a fibra muscular. Recobrindo essa fibra muscular individualmente, nós vamos ter o endomísio, tá? Fibra muscular isolada e um tecido conjuntivo de recobrimento passando aqui em volta dessa fibra muscular, nós vamos chamar de endomísio. Beleza. Agora eu vou pegar várias fibras musculares, ó, várias de uma vez, e vou passar mais uma camada de tecido conjuntivo recobrindo esse conjunto de fibras. Esse tecido de recobrimento que recobre várias células ao mesmo tempo, eu chamo de perimísio, tá? Perimísio recobrindo várias fibras musculares ao mesmo tempo. Beleza. Esse recobrimento aqui, ó, de várias fibras ao mesmo tempo, eu formei um fascículo ou um feixe. Agora eu vou pegar vários fascículos ou vários feixes, ó. Tá aqui vários fascículos, feixes de fibras musculares e vou passar mais um tecido de recobrimento em torno dele como um todo. Esse último tecido de recobrimento que recobre o músculo como um todo, eu vou chamar de epimísio. Beleza? Olha aqui, ó. Recobrindo a fibra isoladamente, endomísio. Recobrindo várias fibras ao mesmo tempo, perimísio. E recobrindo o feixe como um todo, nós temos o epimísio. EP, E-P-E.
de fora para dentro, epimísio, no meio, perimísio e mais internamente, endomísio, tá? Endo quer dizer bem dentro, profundo. Então, o endomísio é o tecido de recobrimento que está mais profundamente, recobrindo a fibra muscular isoladamente, tá? O que é importante aqui, pessoal, que eu quero que vocês saibam também? Que esse tecido de recobrimento como um todo, que recobre o músculo como um todo, que é o mais externo de todos, nós chamamos de epimísio. Esse epimísio que está recobrindo o músculo como um todo é também tecido conjuntivo, tá? Tecido conjuntivo recobrindo a fibra isoladamente, tecido conjuntivo recobrindo o feixe de fibra e tecido conjuntivo recobrindo o músculo como um todo. Tudo é tecido conjuntivo, só que muda de nome de acordo com a sua localização. E aí, esse epimísio aqui, que é o mais externo, ele está recobrindo o músculo todinho e quando chega aqui no final, ó, esse tecido ele se junta como um todo e cola o músculo no osso. Estão vendo isso? Vem o epimísio aqui, ó, recobrindo o músculo. Aí ele vem aqui, ó, e cola o músculo no osso. Esses tecidos conjuntivos que se estendem, recobrem o músculo e o cólon em alguma outra estrutura, nós vamos chamar de tendões ou aponeuroses, tá? Mas também temos tecido conjuntivo que em determinado momento vai estar recobrindo grupos de músculos que nós vamos chamar de fáscias, tá? O que é tendão, o que é fáscia, o que é aponeurose? Tecido conjuntivo. Só que cada um deles tem um formato e uma função específica, tá? Nesse caso aqui está o músculo, parte do epimísio vem, converge, forma o tendão e cola o músculo ao osso. Nessa imagem histológica aqui, ó, só para vocês fixarem. Aqui nós temos várias fibras musculares, ó. Uma fibra muscular, outra fibra, outra fibra, outra fibra. Esse tecidozinho aqui é o mais escurecido que vocês veem recobrindo a fibra isoladamente, nós chamamos de endomísio. Aí agora eu vou pegar várias fibras musculares e vou passar um outro tecido de recobrimento, ó. Que esse tecido aqui agora vai pegar várias células ao mesmo tempo, várias fibras ao mesmo tempo. Esse tecido do meio eu vou chamar de perimísio. Aí aqui tem um feixe, aqui tem outro, outro aqui embaixo. Agora eu vou pegar todos esses feixes de uma vez e vou cobrir o músculo como um todo. Esse último tecido aqui, que está mais externamente, eu vou chamar de epimísio. Importante isso para vocês, tá? E para que serve esses tecidos de recobrimento? Eles mantêm as fibras unidas, auxiliam a transmitir a força de contração a outras estruturas, tá? Por quê? Porque o que se contrai são as fibras musculares, essa porção aqui vermelha, ó. E para que essa força de contração se estenda até o osso, onde ele está colado, essa força ela vai ser transmitida por meio desses tecidos de recobrimento, como por exemplo aqui o tendão. E permite a formação de redes de capilares, esses tecidos conjuntivos que estão aqui ao redor recobrindo o músculo. Dentro deles estão os vasos sanguíneos que estão ali realizando a manutenção do músculo, levando oxigênio, nutrientes ou retirando gás carbônico. Assim como vasos linfáticos e nervos também estão dentro desses tecidos de recobrimento. Beleza, falamos das minúcias sobre o músculo, agora vamos entender as porções mais macro, tá? O que é de maior e de mais convém mais aqui para a gente na anatomia, dentro do sistema muscular. Primeiro, vamos entender como que acontece a formação de um músculo, tá? Pessoal, o músculo ele se organiza assim, em uma porção média e extremidades que o vão conectar a outras estruturas, beleza? Essa porção média do músculo, ela é vermelha, tá? Tem uma cor vermelha e viva no vivente. Tá até aqui, ó. É vermelha, viva, no vivente.
nós, enquanto nós estamos vivos. Quando vocês estiverem lá na aula prática, que vocês tiverem acesso aos cadáveres, vocês vão visualizar lá os músculos, vocês vão ver que não é mais vermelho, tá? Já mudou de cor, já é uma coloração ali mais puxada para o marrom escuro. Isso devido ao tempo que o cadáver vai estar no formol, tá? O tempo que aquele indivíduo já faleceu. Então, por isso que você vai perder mais essa coloração vermelha viva. Mas nós, neste momento, se a gente nos dissecasse aqui agora, nós visualizaríamos o músculo em uma cor vermelha, tá? Carnosa é a parte carnosa do músculo, tá? Quando a gente vai no supermercado comprar carne, né, pra gente fritar e comer, o que que a gente está comprando? A gente está comprando essa porção aqui muscular, essa porção média, a porção carnosa, tá bem? E essa porção carnosa nós vamos chamar de ventre muscular, tá? Essa porção do músculo vermelha, vivente, carnosa, nós vamos chamar de ventre muscular. Ninguém sai de casa para ir no supermercado comprar um tendão para comer, tá? Vem tendão às vezes lá junto com os pedaços da carne, mas nosso interesse maior é nessa porção aqui do ventre muscular, porção carnosa, tá? E é esta porção aqui que predominam as fibras musculares. E dentro das fibras musculares, as proteínas que realizam a nossa contração, o nosso relaxamento muscular, beleza? Então, o que contrai no nosso corpo é o ventre muscular, certo? Esta é a parte contrátil. E quando essa porção aqui contrai, a força do movimento é transmitida por meio dos tendões e vai até o osso e realiza o nosso movimento como um todo. Mas tendão, aponeurose ou fáscia, qualquer outro tecido de recobrimento, não se contrai. O que contrai e relaxa é apenas o ventre muscular. O resultado que nós vemos é porque a força de contração é transmitida para outras estruturas, certo? Como o ventre é a porção média, nas extremidades, nós vamos ter os tecidos que vão conectar esse ventre a outras estruturas. Este tecido que conecta o ventre a outras estruturas pode ter dois formatos. Um formato que nós vamos chamar de tendão e um formato que nós vamos chamar de aponeurose. O que é que eles têm de igual? Ambos são tecido conjuntivo. E o que é que eles têm de diferente? O formato. No caso do tendão, ele está aqui na extremidade em um formato cilindroide ou em formato de fita, tá? Parece um pedacinho de corda que cola o músculo ao osso ou a outras estruturas, tá bem? Já a aponeurose, ele tem um formato laminar ou em formato de leque, tá? É diferente de um formato de fita ou de cilindro, então nós vamos dizer que é uma aponeurose. Ó, tem um formato assim mais estendido, laminar, maior, tá bem? Diferente do tendão, que parece uma cordinha, certo? Mas no geral, tecido conjuntivo possui uma cor esbranquiçada, enquanto quando vocês pegarem lá na aula prática para visualizar os músculos, vocês vão identificar o ventre muscular, porção carnosa, e nas extremidades vocês podem visualizar um tecido com a cor esbranquiçada, pode não estar mais tanto brilhante, mas no vivo é brilhante, são finos, delgados, resistentes, e eles servem para fixar o músculo ao esqueleto, no caso do sistema do tecido muscular esquelético, tá? Então, eles realmente têm que ser resistentes para aguentar, suportar a contração aqui do músculo e ainda transmitir essa força para outras estruturas, certo? Os tendões ou aponeuroses, eles, como eu falei para vocês, conectam o ventre muscular a outras estruturas, principalmente ao osso, mas também pode conectar o músculo a pedaços de cartilagem, a septos intermusculares, a derme, que é a pele, tá? Nós podemos ter um ventre muscular que está sendo conectado diretamente à nossa pele, principalmente nos músculos da nossa face,
tá? Na nossa face, os músculos eles estão fixados diretamente na pele, na derme. Esses músculos podem estar fixados a tendão de outros músculos, as cápsulas articulares, dentre outros. O importante é que esse ventre muscular esteja fixado em algo no nosso organismo para transmitir força do movimento. Além do tendão e das aponeuroses, que são tecidos conjuntivos, nós temos a fáscia muscular. O que é a fáscia muscular? Também tecido conjuntivo, mas muda a função. Qual que é a função de uma fáscia muscular? A fáscia muscular, ela tem a função de recobrir o músculo, vários músculos ao mesmo tempo em uma região do nosso corpo, tá bem? Por exemplo, aqui nós temos os músculos da coxa, tá? Tá aqui o sartório, o reto. Aqui nós temos vários músculos nessa região da coxa, tanto anteriormente, quanto medialmente, quanto posteriormente. E aí essa fáscia, ela recobre todos os músculos, organiza os músculos, sabe, pessoal? Tá ali os músculos da coxa, a gente passa uma camada de tecido conjuntivo recobrindo todos esses músculos aqui, para deixar eles organizadinhos ali naquela região. Olha aqui outro exemplo no pescoço, nós temos vários músculos aqui nessa região do pescoço, e mais externamente, tecido conjuntivo organizando aí, mantendo esses músculos mais fixados nessa região. Tá? Além de organizá-los, auxilia no deslizamento entre esses músculos e em determinados momentos essas fáscias, elas adentram profundamente, elas estão aqui externamente, ó. Estão aqui externamente recobrindo o músculo, mas em algumas regiões elas se aprofundam, adentram entre os músculos e dividem as nossas regiões do corpo em compartimentos. Vocês vão ouvir falar muito em compartimentos quando vocês forem ver as próximas aulas com o professor Matheus. Por exemplo, na região do braço, antebraço, coxa e perna, os nossos músculos são divididos em compartimentos. Temos grupos de músculos separados por fáscias em um compartimento anterior. Temos grupos de músculos separados por fáscias em um compartimento posterior e assim se vai, em várias regiões do nosso corpo. Hoje nós não vamos ver essa divisão em compartimentos nos músculos que nós vamos falar, mas nas aulas que se seguem, sim. E quem forma esses compartimentos? Quem divide esses músculos em compartimentos? A face muscular, tá? Beleza. E assim, para que haja movimento, os músculos, eles normalmente têm que ser fixados em duas extremidades, tá? Um músculo, ele não é só fixado em uma extremidade e solto da outra. Não. Ele é fixado em uma extremidade e na outra extremidade também, beleza? E daí surgiram, antigamente, os termos origem e inserção, tá? Mas origem e inserção têm significados. Origem quer dizer a porção do músculo onde o ventre está conectado ao osso e não se movimenta. É a porção fixa do músculo. Inserção quer dizer a porção do músculo onde ele se conecta a outro osso e a contração do músculo realiza o movimento nesse osso aqui, tá? Trouxe para vocês o exemplo do bíceps braquial, tá? O bíceps, porque tem duas cabeças, braquial, porque está na região do braço, tá? Então, tá aqui o bíceps braquial. Aí, ele tem a origem aqui em partes da escápula, tá? E a inserção no osso rádio. É bastante importante vocês revoltarem o nome dos ossos aqui quando a gente vai falando de músculo, para localizar o músculo, tá? Então, tá aqui a escápula, o osso rádio. Aí, o bíceps braquial se conecta em porções da escápula e aqui no rádio. A origem é o que está aqui na escápula e a inserção é o que está aqui no rádio. E quando o bíceps contrai, ele realiza o movimento de puxar o rádio, tá? Faz essa flexão aqui de antebraço, certo? Só o que aconteceu, pessoal? Esses termos, origem e inserção, caíram por terra. Eu vou explicar para vocês por quê. Se origem
é a parte fixa e a inserção é a parte móvel, o que acontece então quando o indivíduo realiza esse movimento aqui na barra fixa? Ó, digamos que ele está nessa posição, o bíceps está aqui na frente, tá? E aí tem a origem na escápula e a inserção no antebraço. Só que, se ele realizar esse movimento aqui de subir, a parte móvel agora é essa porção aqui da escápula e a origem passa a ser essa porção que está no antebraço. Percebam, o antebraço fica fixo e quando ele contrai o bíceps, ele realiza um movimento aqui nessa região do ombro, ó. Realiza um movimento nessa região aqui do ombro. Ou seja, inverteu tudo que é origem e inserção aqui. Tendo isso em vista, para acabar com essa confusão, os termos que nós utilizamos agora é inserção proximal de um músculo, inserção distal de um músculo. Proximal e distal, lembre-se, lá na primeira aula, nós vamos levar em consideração o que está mais próximo do tronco ou da origem do membro, tá? Então, voltando aqui para o bíceps braquial, essa porção que se conecta na escápula é a inserção proximal. E o que está aqui ligado ao rádio é a inserção distal do bíceps braquial. Beleza? Estes são os termos mais atualizados. Então, quando vocês pegarem livros para ler, mais novos, vocês vão encontrar inserção proximal e inserção distal. Livros mais antigos, inclusive na aula de hoje, que eu usei alguns prints, nós ainda podemos encontrar origem e inserção, certo? Mas lembre-se, quando eu falar de origem, eu estou me relacionando à inserção proximal. Quando eu falar de inserção apenas, eu estou falando de inserção distal, certo? Sem levar em consideração a função. Porque se a gente levar em consideração a função, dependendo do movimento, origem e inserção vai variar. Certo. Dando continuidade, os músculos, eles são classificados de várias formas. Quanto à situação, quanto ao movimento, quanto à forma, quanto à disposição das fibras, quanto ao formato e quanto à função. Vamos ver sobre cada um deles. Quanto à situação, nós vamos classificar os músculos em músculos superficiais, profundos e músculos que estão localizados na camada média. Traduzindo para vocês, o que são músculos superficiais? São os músculos que se encontram logo abaixo da pele. Por exemplo, clássico, os músculos da nossa face. Se a gente retirar a pele da nossa face, na região da nossa região facial, a gente já encontra os músculos logo abaixo. Então, nós dizemos que esses músculos, eles são superficiais. Indo para o outro extremo, os músculos profundos são aqueles músculos que estão tão profundamente que já estão quase colados no osso, ou bem coladinhos no osso, tá? Exemplo aqui, ó, tá aqui uma parte do fêmur, aí bem profundamente lá na região glútea, ó, músculos, tá? Então, estes músculos aqui, eles são classificados como profundos. Acima desses músculos profundos aqui, o mais superficial deles é o glúteo máximo. Se o glúteo máximo ele está mais próximo da pele, ele é superficial. E esses aqui, como o piriforme, os gêmeos, que estão mais profundos nessa região aqui, nós vamos chamar de músculos profundos. E o que são os músculos da camada média? São músculos que estão entre músculos superficiais e músculos profundos. Vocês vão ver também quando estiver mais falando em músculos dos membros, tá? Nós temos músculos superficiais bem abaixo da pele. Aí eu tiro esses superficiais, encontro músculos na camada média. Tiro esses músculos da camada média, eu encontro músculos profundos. São aqueles que estão tão profundamente que a maioria deles estão colados ao ladinho ali, bem ao redor dos nossos ossos. Quanto ao movimento, nós temos músculos flexores, extensores, rotadores, abdutores e adutores. O
que é que são músculos? Pessoal, nós já falamos sobre os movimentos lá na nossa primeira aula, tá? Mas agora nós estamos falando dos músculos que realizam esses movimentos especificamente, certo? Por exemplo, os músculos flexores são músculos que permitem o fechamento das articulações. São músculos que, quando eles se contraem, eles reduzem o ângulo entre os ossos, tá? Ele fecha uma articulação. Exemplo aqui, ó, o bíceps braquial, ele é um músculo flexor. Quando ele se contrai, ele puxa o rádio, aí ele reduz o ângulo dessa articulação, tá? E aproxima um osso do outro, certo? Isso é um movimento de flexão e o bíceps braquial é um músculo flexor. O músculo extensor são responsáveis pela abertura das articulações. Ele faz um movimento contrário, tá? Voltando aqui para essa imagem, tá o bíceps braquial aqui na frente, ele faz a flexão. Aqui atrás, no braço, a gente tem o tríceps braquial. Quando ele se contrai, ele abre essa articulação, ele afasta esses ossos aqui. E esse movimento de afastar, de abrir essa articulação, de voltar para a posição anatômica, nós chamamos de extensão. Então, este músculo aqui, o tríceps braquial, por exemplo, é um músculo extensor. Os músculos rotadores, eles têm a função de realizar rotação, tá? Nós vamos ver alguns músculos, daqui a pouco, quando a gente começar a falar especificamente sobre eles, músculos que realizam rotações no nosso corpo, tá? Mas eles também desempenham um papel na estabilização das articulações. Então, aqui em torno das articulações, lá mais em cima, por exemplo, aqui, ó, aqui esse exemplo aqui, ó. Músculos que estão bem próximos às articulações, além de ele ter a função de estabilizar essa articulação aqui do punho, por exemplo, tá? Ele realiza o movimento de rotação. Nesse caso, o pronador quadrado aqui, o supinador, quando eles estão próximos às articulações, e quando eles se contraem, eles fazem a pronação e supinação do antebraço. Então, fazem ali aquele realizam um movimento de rotação. Os abdutores, quando se contraem, eles afastam os membros do plano mediano. Lembra-se do movimento de abdução? É o movimento de abrir, de afastar um membro da linha mediana, tá? E, por exemplo, aqui, ó, temos esse músculo aqui, que é o supraespinal, que quando ele se contrai, ele puxa aqui esse braço húmero para cima, né? Então, ele abre essa articulação aqui. Então, realiza um movimento de abdução. E o músculo adutor, eles realizam um movimento contrário dos abdutores, ou seja, quando eles se contraem, eles fecham os membros e aproximam do plano mediano, tá? Temos exemplo aqui o deltoide, que quando ele contrai, ele fecha aqui e aproxima da linha mediana. Quanto à forma do ventre, nós temos um músculo longo, largo e curto, certo? O que é um músculo longo? O conceito de músculo longo se assemelha àquele conceito de osso longo, tá? Que é o quê? O comprimento predomina sobre a largura, tá? Então, nós temos um músculo onde o comprimento predomina sobre a largura. Isso nós chamamos de músculo longo, certo? O músculo largo, o comprimento e a largura se equivalem. Eu tenho um comprimento e uma largura quase que iguais, tá? Então, isso aqui eu chamo de músculo largo. Isso eu chamo de músculo longo. Isso eu chamo de músculo largo. E um músculo curto? São músculos pequenos, tá bem? São músculos pequenininhos que estão localizados principalmente próximo às articulações. Eles realizam pouca amplitude de movimento, em contrapartida, eles conseguem realizar movimentos finos. Exemplos, os músculos curtos que nós temos aqui na mão.
Nós não conseguimos realizar grandes amplitudes de movimentos na mão, né? Diferente do braço, antebraço, ombro, certo? Nossas coxas, pernas. Mas nas mãos nós conseguimos realizar movimentos finos, movimento de pinça, movimento de escrever, tá? Então, esses movimentos finos são realizados pelos músculos curtos. Quanto à disposição da fibra muscular, nós vamos classificá-lo em transverso, reto e oblíquo. Esse conceito, pessoal, de organização das fibras musculares de um músculo em transverso, reto e oblíquo, nós vamos levar em consideração a linha mediana. Observem aqui o que eu estou mostrando para vocês, ó. Tá aqui a linha mediana, tá? Passa bem no meio do nosso corpo e nos divide em partes iguais. Quanto à disposição da fibra, eu tenho fibra que vem nesta direção. Eu tenho fibra que vem nessa direção da linha mediana. E eu tenho fibra que vem nessa direção da linha mediana, tá? Tá aqui a linha mediana, tá? Essa fibra muscular que possui essa direção aqui, ó, paralela à linha mediana, eu vou chamar de reto, tá? Tá aqui a linha mediana e a fibra que passa nessa direção eu vou chamar de reto, certo? E a fibra que vem nessa direção aqui, ó, perpendicular à linha mediana, tá aqui a linha mediana, e ela vem perpendicular. Essa daqui eu vou chamar de transverso, tá? Fibra transversa. E essa aqui que vem em uma direção oblíqua, obviamente eu vou chamar de oblíqua, tá? Voltando aqui para o nosso slide. Imaginem que a linha mediana está passando bem aqui no meio. Olha as fibras paralelas à linha mediana. Nós vamos chamar de reto. Quanto à disposição da fibra muscular, reto. Tanto isso é verdade que alguns músculos recebem esse nome de acordo com a disposição da fibra. Olha aqui, ó. Esse músculo que passa aqui paralelo à linha mediana, nós vamos chamar de reto abdominal. A fibra que vem perpendicular em um formato transverso, eu vou chamar de transverso do abdômen, certo? E essas fibras musculares aqui do oblíquo, ó, que vem em uma direção oblíqua da linha mediana, eu vou chamar de oblíquo externo. Mas temos também o oblíquo interno, tá? Então, quanto à disposição das fibras musculares, transverso, reto e oblíquo, levando em consideração a linha mediana. Quanto ao formato, nós vamos ter músculos planos, peniformes, fusiformes, quadrado, circulares ou esfincterianos, tá? Os músculos planos, como por exemplo esse aqui do oblíquo, ele tem as fibras paralelas, tá? As fibras estão aqui paralela uma à outra. Nos peniformes, pessoal, eles são chamados assim porque quando nós olhamos para o músculo, nós vemos um formato de pena, tá? Então, olha isso aqui, ó, que tem um formato de pena. Eu chamo de peniforme. Exemplo clássico é o nosso reto femoral. Quando vocês verem os músculos da coxa, vocês vão conhecer o reto femoral. Ele tem esse formato aqui, ó. Parece uma pena, tá? Semipeniforme é um músculo que tem um formato de metade de uma pena, tá bem? E o multipeniforme são os músculos que têm formato de como se tivesse várias penas, tá? Então, peniforme, semipeniforme e multipeniforme. O fusiforme é um músculo que tem um formato difuso. O que é um formato difuso? É um formato em que no meio esse músculo ele é mais gordinho, digamos assim, tá? Mais preenchido. E nas pontas ele fica fininho assim, ó. Tá? Isso é o que nós chamamos de formato de
fuso. Então, tá aqui um músculo fusiforme, ó, mais alongadinho, mais gordinho no meio, e no final ele se afunila nas extremidades. O músculo quadrado é o mais fácil de todos, tem um formato quadrado. E os músculos circulares ou esfincterianos têm um formato, ó, redondo. Exemplo, ao redor da minha boca, ao redor dos meus olhos, eu tenho um músculo nesse formato aqui, ó, um músculo circular, tá? Rodando aqui toda a minha boca, e aí eu consigo realizar movimentos finos por meio desse músculo aqui, ó. Ao redor da boca, ó, recobrindo aqui todo ao redor dele, nós temos um músculo circular. Quanto à função, para fechar, tá? Nós temos músculos agonistas, antagonistas, sinergistas, fixadores ou posturais. Essa parte aqui eu preciso de atenção, tá? Se vocês estiverem aí jantando, assistindo TV, fazendo outra coisa, pare e preste atenção, tá? Senão isso aqui pega vocês. Quanto à função, músculo agonista, antagonista, sinergista, fixadores ou posturais. O que é um músculo agonista? É um músculo que é o agente principal de um movimento, certo? Alguns músculos vão ser sempre agonistas ou em determinados movimentos, dependendo do movimento, um músculo ele é agonista, em outro movimento ele pode se tornar o antagonista, tá? Então depende do movimento que eu estou realizando. Mas eu trouxe um exemplo único aqui para que vocês possam ir se localizando, tá? O exemplo que nós vamos utilizar é o exemplo de, por exemplo, apertar a mão do colega. Eu chego na sala de aula, estendo o meu antebraço, estendo a minha mão para apertar a mão de um colega, certo? Quando eu vou realizar este movimento, os músculos agonistas são os músculos que estão no compartimento anterior do antebraço. Vou para cá, ó. Tá aqui, ó. Tá uma parte do ombro, o braço, o antebraço e a mão. E aí eu vou estender a minha mão para pegar na mão de um colega, certo? Esse movimento aqui de estender, nessa parte aqui, na posição anatômica, ó, que tá a posição anatômica. Nessa região aqui do antebraço, eu tenho músculos que fazem a flexão da mão, me ajudam a fechar a mão. E nesse compartimento aqui posterior, eu tenho músculos que me ajudam a abrir a mão, beleza? Levando isso em consideração, voltando para o exemplo de pegar na mão do colega. Quando eu vou pegar na mão de um colega e apertar a mão daquele colega, estes músculos do compartimento anterior são os agonistas, são os principais. Eles vão atuar, vão ter a função primária de me realizar o movimento de apertar a mão, tá? Os antagonistas são os músculos que realizam um movimento contrário do agonista, certo? Então, são os músculos aqui do compartimento posterior. Eles vão me ajudar a reduzir a força de apertar a mão, tá? Se eu não tivesse esses músculos antagonistas aqui me ajudando a regular a força, eu poderia utilizar esses músculos aqui do compartimento anterior para apertar a mão do colega com muita força, certo? Que não é o que a gente deseja. A gente deseja pegar ali naquela pegada leve, certo? Então, aqui são os agonistas, que vão me ajudar a apertar a mão, e os antagonistas estão aqui atrás, ó, me ajudando a regular a força de apertar a mão. E aí, o próximo que nós temos são os... Deixa eu voltar aqui. Bora, filho, reage. São os sinergistas, tá? Cadê aqui? Oh, meu Deus, não consigo voltar, travou. Só um momento. O próximo são os sinergistas. O que é que os sinergistas fazem? Eles estabilizam a articulação para que não ocorram movimentos indesejáveis. Daí eu já vou falar dos fixadores e posturais também. O que é que eles fazem? Eles não realizam diretamente um movimento,
mas eles fixam o segmento do corpo como um todo para ser um apoio básico no movimento que vai ser executado. Vou entrar de novo aqui, ó. E aí os sinergistas seriam músculos que estariam aqui em torno da articulação do punho, em torno da articulação do cotovelo e em torno da articulação aqui do ombro. E eles vão me ajudar a fixar para que não ocorram movimentos indesejáveis. Na hora de eu ir pegar na mão do colega, não ir com a mão tremendo, com o braço mexendo para um lado e para o outro, eu vou com o braço bem, um movimento bem seguido, bem forte, para ser bem realizado. Por quê? Porque nós temos músculos sinergistas aqui em torno das articulações ajudando a estabilizar esse movimento. Já os fixadores ou posturais estariam aqui, ó, em torno do ombro ou em torno da coluna aqui do indivíduo, auxiliando a manter uma postura ereta e esticar o braço em direção ao colega com um movimento mais confortável e organizado. Entenderam? Então, com relação à função, é isso. É a função que o músculo vai estar utilizando. Em um momento ele é mais ativo, menos ativo, está estabilizando, está fixando, certo? Mas trazendo novamente, por exemplo, de pegar na mão do colega. Tá aqui a mão, o antebraço. Aqui no compartimento anterior são os agonistas, que vão me ajudar a fechar a mão e apertar a mão do colega. Atrás do antebraço, os músculos antagonistas, que estão me ajudando a regular a força, para não apertar com muita força a mão do colega. Os sinergistas, em torno das articulações, me ajudando a estabilizar a articulação para que eu não faça movimentos descoordenados. E os fixadores ou posturais estão me ajudando a manter uma postura mais fixa e também realizar um movimento de maneira mais organizada. Certo? Agora deixa eu voltar aqui para o slide de novo. Terminamos essa parte conceitual. Agora vamos falar dos principais músculos que se encontram na região do tórax, abdômen e dorso. Tórax é essa região aqui da frente do indivíduo. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra imagem aqui. Então, aqui, ó. A região do tórax, região do abdômen, região do dorso. Então, vamos ver os principais músculos que estão nessas regiões aqui na aula de hoje, tá? Os principais por quê? Porque nós temos vários, muitos deles desnecessários para o nosso entendimento, para a profissão de vocês. Então, vamos focar nos que vocês vão mais utilizar, tá? Então, assim, esses músculos que estão na região do tórax, abdômen e dorso, eles possuem a função de movimentar a coluna. Alguns participam em movimentos da cabeça e outros estão envolvidos em movimentos respiratórios também, além de que participam de movimentos dos membros superiores, tá? Então, estes músculos que estão nessa região aqui, pessoal, movimentam os membros superiores, movimentam a cabeça e pescoço, ajudam em movimentos da respiração. Alguns, em algum momento ali, podem auxiliar até em movimentos dos membros inferiores. Começando pelos músculos do dorso, tá? Vou falar do dorso, depois do tórax, depois do abdômen, volta e meia um no meio do outro. Mas prestem atenção no título aqui, tá? Este músculo é do dorso. Se é do dorso, tá lá na região posterior. É o mais superficial de todos. E nós vamos chamá-lo de trapézio, tá? O que é o trapézio? É um par de músculos grandes e triangulares localizados na região posterior do pescoço e do tórax, lá no dorso, na região posterior. Quando visto juntos, ó, daqui para cá é um músculo, daqui para cá é outro. Aí quando eu junto eles aqui, ó, eles têm um formato geométrico de um trapézio, tá? A forma de um diamante ou trapézio. Daí surgiu o seu nome. Por que isso é importante para vocês, pessoal? Para vocês entenderem que nós vamos falar sobre vários nomes de músculos. Daqui para o fim, para o dia da prova, é só nome de músculo, nome de músculo, nome de músculo, tá? Hoje foi a parte introdutória e a partir de agora em diante, só nome de músculo.
E para ficar mais fácil de vocês aprenderem e fixarem, é importante que vocês saibam que os nomes dos músculos geralmente são dados de acordo com o seu formato, localização ou estrutura no qual está associado. Por exemplo, eles viram esse músculo aqui com o formato de trapézio e o chamaram de trapézio, tá? Nós temos músculos aqui na região do braço e os músculos as estruturas que estão relacionadas a braço recebem geralmente o sobrenome de braquial, tá? Para ser associada a braço. Então, nós temos o bíceps braquial, o tríceps braquial. Então, quase tudo que passa aqui pelo braço, nós chamamos de braquial. Por quê? Porque está associado a essa região do braço, certo? Então, para vocês ficarem mais fácil, vocês associarem os nomes dos músculos, vão pegando essas dicas. Outra coisa importante. Percebam que nos slides eu coloco origem, inserção, ou inserção proximal, inserção distal, tá? Alguns deles vai ser importante para que vocês saibam a inserção, para que se localizarem melhor e saberem qual movimento certinho é realizado. Mas, no geralzão, inserção proximal e distal não importa muito para vocês, certo? O que é que importa? A função desse músculo, o nome e a função, certo? E o que é que o trapézio faz? Ele faz a elevação da escápula, retração da escápula, depressão da escápula e rotação superior da cavidade glenoidal. Lembre-se, cavidade glenoidal é aquela cavidade onde se acopla o húmero, tá? Então, como o trapézio está fixado aqui, ó, maior parte na escápula, a maioria dos movimentos que são realizados são em torno da escápula. Por exemplo, o que esse indivíduo está realizando aqui, ó, a elevação da escápula, tá? Ele contrai o trapézio, a escápula se eleva. E quando isso é feito com peso, esse músculo aqui hipertrofiado se destaca, tá? Como ele é o mais superficial de todos, quando ele está bem hipertrofiado, é fácil de ver o trapézio. O latíssimo do dorso, também conhecido como grande dorsal, é o músculo mais largo do corpo humano. Largo. Comprimento se equivale à largura, tá? É um músculo mais largo do corpo humano. Ele é grande, tanto que ele é chamado de grande dorsal, tá? O latíssimo, grande do dorso. Ele recobre praticamente todos os outros músculos dorsais. Aqui nessa região do dorso, pessoal, nós temos vários músculos. Temos eretores da espinha, temos vários outros músculos que estão aqui em torno da coluna, tá? E aí o latíssimo do dorso, ele tá aqui, ó, recobrindo quase todos eles, ó. Só não recobre o trapézio, porque o trapézio, como ele é mais superficial, ele tá aqui mais próximo da pele, ó. Logo abaixo da pele, basicamente, a gente encontra o trapézio. O latíssimo do dorso, digamos que ele está na camada média. E temos músculos mais profundos, como os eretores da espinha, que estão bem coladinhos lá ao lado da coluna, certo? O latíssimo do dorso, ou grande dorsal, quando ele se contrai, ele realiza movimentos de, no ombro, rotação interna, adução e retroversão do braço, tá? Então, olha, ele tem a sua inserção distal aqui no húmero, tá? Inserção proximal aqui nessa região medial. E a inserção distal é no húmero, no braço. Então, quando ele contrai, ele realiza movimentos basicamente de puxar. Aí ele realiza uma movimentação ali no braço, como a retroversão, a adução e a rotação interna. Estou aqui com meus braços em posição anatômica. Aí eu realizo um movimento de abdução, ou seja, estou abrindo os meus braços. Quando eu faço o movimento de adução, de voltar para próximo da linha mediana, quem está contraindo é o latíssimo do dorso. Temos outros músculos, obviamente, mas o latíssimo do dorso contribui para esse movimento. Por isso que nós falamos que ele realiza no ombro a adução, certo? Exemplo aqui, ó, na academia, é um movimento de puxar, ó, de realizar esse aproximamento aqui do braço para próximo da linha mediana, ó. Nós temos o latíssimo do dorso.
Nesse indivíduo aqui dá para ver bem também o latifúndio do doce aqui, ó. Aqui, ó. Partezinha dele aqui, ó. Tá? Serrátil posterior, superior e inferior. Vamos lá. Serrátil. Por que serrátil? Porque olharam e disseram que tinha um formato de serra, de dentes de serra, ó, tá? Por isso que ele é chamado de serrátil. Se ele é posterior, obviamente ele se encontra no dorso. Nós temos um que é superior e outro que é inferior, ou seja, um está aqui mais próximo ao pescoço, superior, e outro está mais próximo da pelve, inferior, tá? São dois músculos bilaterais, tem de um lado e tem do outro, e eles se estendem da vértebra até a costela. Então, ele tem a inserção proximal aqui na vértebra e a distal aqui na costela, tá? O que é que esses músculos fazem? Auxiliam na respiração ao elevar as costelas e durante a expiração ao deprimi-las. O que acontece, pessoal? O serrátil posterior superior, esse daqui, quando se contrai, ele auxilia na respiração, elevando as costelas, tá? Então, quando nós inspiramos profundamente, esse músculo ele auxilia se contraindo e elevando as costelas. Já o serrátil posterior inferior, esse aqui, quando ele se contrai, eles deprimem as costelas. Isso nos auxilia a realizar um movimento de expiração. Beleza. Se nós temos um serrátil posterior superiormente e inferiormente, obviamente nós temos um serrátil anterior, tá? Se ele está anterior, ele já faz parte de músculos do tórax. Tá aqui no tórax, ó. Tá aqui o serrátil, ó, o formato de dente de serra. E ele se estende aqui até as costelas, ó. Tá? E fica aparentemente esse formato aí de serra. Formato de leque também, podemos falar assim. Localizado na parede lateral do tórax, tá? E eles auxiliam em movimentos de protrair e rodar, e realizar a rotação da escápula superiormente, certo? E também auxilia na nossa respiração. Nesse indivíduo aqui que está mais hipertrofiado, nós conseguimos visualizar aqui ó, o serrátil, ó, indo um para cada costela, ó. Um para cada costela, uma porçãozinha, ó. Este é o serrátil anterior. Os músculos intercostais, internos e externos. Intercostais, eles são chamados assim porque eles se encontram entre as costelas, tá? Então, tem aqui uma costela, outra costela, entre eles os intercostais, certo? Interno, porque eles têm uma porção que é mais interna, e externo, porque está mais superficial, tá? No caso dos intercostais internos, são parte dos músculos da parede torácica, né? Que quando eles se contraem, nos auxiliam na expiração forçada, tá? Então, resumindo, os intercostais internos e externos nos auxiliam na inspiração e na expiração forçada, certo? Então, quando eu contraio os intercostais internos, eu realizo um movimento de expiração forçada. Eles abrem as costelas, ou fecham as costelas, desculpa. Realizo o abaixamento das costelas, tá? Então, quando eu faço uma expiração forçada, eu jogo o ar dos meus pulmões para fora, eu estou fechando as minhas costelas e apertando os meus pulmões, por meio dos músculos intercostais internos. O movimento contrário de abrir as costelas e abrir os pulmões e auxiliar na entrada forçada do ar, que é um movimento de inspiração forçada, é realizado pelos intercostais externos. Esses aqui. Já falando de abdômen, na região abdominal, nós temos os músculos oblíquos interno e externo do abdômen. Oblíquo por quê? Porque a direção da fibra, ela vai em uma direção oblíqua à linha mediana, tá? Interno, porque tem um oblíquo que está mais
profundamente e externo porque tem um oblíquo que está mais superficial. O que é que esses músculos fazem? Juntos, eles nos auxiliam em movimentos do tronco, tá? Então, o movimento da gente realizar alguns movimentos aqui nessa parte do tronco, realizados pelos oblíquos. Manutenção da pressão abdominal normal, tá? Dentro dessa nossa região abdominal aqui, pessoal, não sei se vocês lembram do esqueleto aqui, ó. O esqueleto aqui para baixo é aberto, não tem osso não na região abdominal, entendeu? Então, quem é que protege os órgãos que estão naquela região, realiza a manutenção da pressão abdominal? São esses músculos aqui, o oblíquo interno, o oblíquo externo, o transverso também, o reto também, que nós vamos falar daqui a pouco. Olha aqui, ó, movimentos do tronco, ó, essa contração aqui de abdominal lateral, ó, tá contraindo os oblíquos externos, o interno também. O transverso do abdômen também está na região do abdômen, certo? E ele tem essa direção transversa, ó, perpendicular à linha mediana, tá? Por isso que ele é chamado de transverso, e se está na região do abdômen, é o transverso do abdômen. Junto com o oblíquo externo e interno, formam os músculos da parede abdominal lateral, ó, fecha o nosso esqueleto aqui ao redor, ó. Lembre-se que a gente não tem osso aqui, então ajuda a fechar essa nossa região abdominal, manter a pressão e a estabilidade dos órgãos aqui nessa região. O reto do abdômen é chamado assim porque a fibra ela vem paralela à linha mediana, ó. Linha mediana aqui, as fibras paralelas, ó. Tá? Também auxilia na pressão abdominal, em movimentos da região do tronco, tá? A organização do conteúdo da cavidade abdominal, certo? E uma peculiaridade desse reto do abdômen aqui, pessoal, é o seguinte. Deixa eu ver se eu tenho outra imagem. Não tenho. É o seguinte. Essa porçãozinha verde escura aqui é o ventre. Se é ventre, é parte carnosa, é a parte avermelhada do nosso músculo e é a parte contrátil. Se é a parte contrátil, é a porção que consegue realizar a hipertrofia, tá? Então, se eu treinar muito a minha região abdominal, o que vai hipertrofiar no meu reto abdominal é essa porção aqui, ó, do ventre. Entre uma porção do ventre e outra, essa coloraçãozinha clara aqui, ó, é tecido conjuntivo, que está conectando porções do músculo aqui, ó. Então, entre o músculo reto abdominal, a gente tem tecido conjuntivo, ó, intercalado, tá? Tecido conjuntivo não se contrai, certo? Então, não sofre hipertrofia. E o que isso quer dizer? Quando o indivíduo treina esse reto do abdômen aí, hipertrofia esse ventre, e aí ele fica com esse formato aqui do famoso tanquinho, ó. Isso hipertrofiado é o ventre do reto abdominal, e entre eles aqui, tecido conjuntivo, tá? Tecido conectivo. E aí, como ele não hipertrofia, dá esse formato aqui de tanquinho. O diafragma, já falamos sobre ele quando a gente falou do sistema respiratório, mas para voltar, né, que é um músculo que faz parte aqui da região do tronco, ele está dividindo aqui o nosso tronco em região torácica e região abdominal, que está acima dele é torácico, que está abaixo dele é abdominal. É um músculo da respiração e ele auxilia os pulmões a se expandirem e ajuda também na pressão intraabdominal. É um músculo da respiração, basicamente. Agora, voltando para a região do tórax, nós temos um músculo peitoral maior, músculo largo, tá? É o mais superficial de todos, localizado na porção anterior da caixa torácica. Tem uma inserção proximal ampla, ó. Tem inserção proximal aqui na clavícula, no externo, em parte da costela. E a sua inserção distal é no úmero. Já que ele tem inserção distal no úmero, ele realiza movimentos na região do ombro. Por exemplo, nos ajuda a fazer adução, rotação medial, flexão nessa região aqui da porção clavicular, extensão do braço, tá?
Exemplo, olha aqui um indivíduo treinando na academia, quando ele contrai o peitoral maior, ele faz a adução do braço e ombro, ó, tá? Embaixo do peitoral maior, nós temos o peitoral menor. Ele tem inserção no processo coracoide da escápula e nas costelas, tá? Então, quando ele se contrai, ele protrai a escápula. O que que é isso? Ele puxa a escápula para frente, tá? Então, esse movimento, quando eu contraio o peitoral menor, a minha escápula vai para frente, a minha região do ombro vai para frente, certo? Subclávio. Por que que ele é chamado assim? Porque ele está embaixo da clavícula, tá? Então, aqui, ó, clávio, clavícula, sub, embaixo. Então, aqui, ó, subclávio, embaixo da clavícula. Função, ajuda a estabilizar a clavícula. Na região do dorso, nós temos um músculo que se conecta em alguns processos transversos das vértebras e se segue aqui para a escápula. E quando ele se contrai, ele levanta a escápula, ajuda a elevar a escápula. Pessoal, um movimento, ele nunca é basicamente realizado por um músculo só, tá? Então, quando nós realizamos um movimento, tem vários músculos se ativando ali. Por exemplo, elevando a escápula. Eu tenho o trapézio, tenho também o levantador da escápula. Como ele eleva a escápula, ele é chamado de levantador da escápula. Os romboides são dois pares de músculos superficiais localizados na região superior do dorso de cada lado, ó, um de cada lado do corpo, e ele é formado por um romboide menor, mais superiormente, e romboides maior, mais inferiormente, ó. Eles se ligam aos processos espinhosos das vértebras e depois na escápula, tá? Então, se ele está conectado à escápula, quando eles se contraem e relaxam, eles realizam movimento na escápula. Por exemplo, movimenta a escápula superomedialmente. O que isso quer dizer? Que eleva um pouco as escápulas superiormente e em direção à linha mediana, tá? Então, tá aqui um indivíduo com um romboide menor, romboide maior, romboide menor, romboide maior, em uma posição normal. Quando nós contraímos os romboides, nós aproximamos as escápulas, tá bem? Em direção à linha mediana. O deltoide é um grande e potente músculo da articulação do ombro, tá? Ele tá aqui no ombro, ó, responsável por realizar movimentos nos braços em todas as direções, certo? Ele tem 3 locais diferentes de inserção. Ele se insere no úmero, distalmente, tá? E proximalmente ele se insere um pedacinho na clavícula, um pedacinho no acrômio da escápula e outro pedaço na espinha da escápula. Então ele gira, ó, ele vem desde a frente da região anterior até a região posterior, tá? Tem inserção na clavícula lá na frente, no acrômio, que é aquela porção da escápula, aquele acidente ósseo, e no processo na espinha da escápula, tá? Quando nós contraímos o deltoide, ele realiza vários movimentos, tá, pessoal? Mas o mais evidente deles, quando ele realiza a contração, é esse movimento aqui de abdução do braço, antebraço e mão. O músculo redondo maior e menor. São músculos do dorso, tá? Eles realizam um movimento no braço e na escápula. Ele tem inserção proximal na escápula e extensão distal no úmero. Então, quando ele se contrai, ele movimenta a escápula e o úmero, obviamente, tá? Eles são chamados assim por quê? Porque nós temos um músculo que é maior, e ele vai ser chamado de redondo maior, e um menor que vai ser chamado de redondo menor. Por que redondo? Porque se a gente pegar esse músculo aqui e fizer um corte transversal e olhar assim de frente, ele tem um formato bem redondinho, tá? Por isso que ele é chamado de redondo, maior e menor.
Esses músculos aqui são fáceis. O supraespinal, infraespinal e o subescapular. Este nome aqui foi dado de acordo com a localização deles no osso, tá? Olha só, lembrem-se da escápula. Quando a gente falou da escápula, nós falamos da fossa supraespinal, que é a fossa que está em cima da espinha da escápula, a fossa infraespinal e a fossa subescapular. Lembram-se? Nestas fossas estão localizados músculos, e os músculos que estão ali receberam o nome dessa localização. Então, o que está aqui na fossa infraespinal é o músculo infraespinal. O que está na fossa supraespinal é o músculo supraespinal. E o músculo que está na fossa subescapular é o músculo subescapular. Fácil demais, beleza? Mas o que é que eu quero que vocês saibam agora? Anota! Anota, pega a dica. Eu tô pedindo para vocês anotarem, tá? Então, pega a dica. O músculo supraespinal. O músculo infraespinal. O músculo subescapular. Mais o músculo redondo menor. Esse aqui. Estes músculos juntos formam o que nós chamamos de manguito rotador. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o manguito rotador, principalmente quem treina muito na academia, tá? Esses 4 músculos aqui, 1, 2, 3, 4, formam um manguito rotador. O que é um manguito rotador? É um grupo de músculos que trabalham juntos para controlar os movimentos da cabeça do úmero dentro da cavidade glenoide e estabilizá-la também, tá? E na articulação do ombro auxiliam em movimentos de rotação, tá? Então, por isso que eles são chamados de manguitos rotadores. Por quê? Porque são 4 músculos juntos que auxiliam em movimentos de rotação do braço aqui na cavidade glenoide da escápula, tá? Auxilia na estabilização da articulação do ombro. Por quê? Porque eles fixam a cabeça do úmero dentro da cavidade glenoide, ó, perceba ele se ligando aqui no cabeça do úmero, tá? E estabilizam essa articulação aqui. Manguito rotador. Na aula que vem, vocês vão ter aula prática deste conteúdo de hoje e do conteúdo da aula que o professor vai ministrar. Por isso, é muito importante que vocês não faltem na aula que vem.